2025 está chegando e você está pronto para se alinhar com as energias do cosmos? Começar o ano com consciência astrológica é uma poderosa ferramenta para navegar os desafios e aproveitar as oportunidades que o universo coloca no seu caminho. Saber como cada trânsito, alinhamento ou movimento planetário pode impactar diferentes áreas de sua vida, seja relacionamentos, carreiras, finança ou crescimento pessoal, te ajuda a fazer escolhas mais conscientes e a fluir com mais leveza pelas mudanças. Imagine ter um mapa que revela tendências energéticas e dicas valiosas para aproveitar ao máximo os momentos de ação, reflexão e renovação. Em 2025, você pode usar a astrologia como um guia prático para elevar sua frequência, manifestar seus desejos e criar o futuro que você sonha. Para falar sobre como será 2025, a gente convidou de novo aqui a astróloga Mirela Reis, que já fez, né, a previsão de 2024 para a gente, e foi um episódio incrível, então a gente resolveu trazer esse presente para vocês em 2025. Seja muito bem-vinda novamente, Mirela. E eu gostaria, né, de começar te perguntando como que vai ser essa energia de 2025. Oi, gente, que está nos ouvindo, vocês também. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, minhas. Com certeza é incrível estar aqui partilhando, né, e trocando para que a gente possa entender como crescer. Bom, 2025 a gente pode já começar falando que é um ano de transição planetária, e quando eu falo isso é no sentido de termos muitos movimentos realmente que vão impactar em grupo, no coletivo. Nós vamos sentir isso naturalmente acontecer ao longo do passar dos meses de 2025. Né? A gente percebe que 2027, perdão, olha, eu já estou pulando lá para frente, mas 2024 foi um ano bem intenso, profundo, e 2025 não será diferente, né? Ainda mais que é um ano que nos traz essa expansão, né? Dentro da astrologia moderna, ela é regido um ano regido por Júpiter, e que faz essa transição de sair de Gêmeos para Câncer ali no meio do ano de 2025. Então, é também esse amadurecimento enquanto emocional, psicológico, o cuidado que nós temos mais com essas partes, né, que ficam ocultas, que não são feridas que estão no nosso físico, mas que estão na nossa memória. Então, para mim, 2025 vem realmente como essa transição de grupos, né? Então, nós vamos perceber rupturas, alianças que vão se findar, novas alianças formando, isso num sentido tanto coletivo, né, político, realmente mundo, como também num sentido individual, né? A astrologia, ela traz essa magia de fora para que a gente possa realmente mergulhar dentro. Eu adorei o que você falou no início, porque é exatamente isso, utilizar o mapa ao nosso favor, né? E a astrologia em 2025, para mim, o céu, ele vem trazer realmente essa expansão de conhecimento, de utilizarmos os nossos conhecimentos na prática, né? Compartilhar os nossos conhecimentos, não ficar guardando aquilo que a gente aprende na nossa vida, não apenas lá nos livros, nos estudos, né? Mas nas experiências. O quanto partilhar, ele faz com que a gente realmente expanda o nosso ser, né? Faça com que a gente nos conecte, identifique com outras pessoas. Então, eu acho que depois de muito tempo, aí nesses últimos 5 anos, né, que a gente vem entendendo muito a nossa individualidade, quem somos, meus limites e tudo, nós começamos em 2025 a lidar melhor com a dualidade, né, com entender que o que o outro pensa não necessariamente é uma aprovação interna, isso faz sobre o outro, isso é a interpretação dele, né? Então, para mim, 2025, a gente tem, só para fazer um resumo rápido aí do astrologuês, né? Temos Saturno entrando em Áries, Urano mudando de Touro, que isso aconteceu lá em 2018, então faz desde lá que a gente está com ele em Touro, ele vai entrar em Gêmeos. Nós vamos ter também Netuno entrando em Áries, que é um movimento muito potente, né? Nós já estamos com Plutão em Aquário, que é um trânsito que ninguém que está vivo nesse momento na Terra já viveu, então eu acho isso muito, muito, muito importante enquanto grupo, né? Ainda mais Plutão, que é um planeta que mexe nas sombras do coletivo, em Aquário, com essa conexão com a internet, inteligência artificial, né? O quanto a gente está se desprendendo do off, do natural, do básico, né? Do menos é mais. Então, acho que 2025 ele vem muito, muito mesmo
com esse olhar, ainda mais por conta dos eclipses, né, que nós vamos ter aí em Virgem, Peixes entrando, realmente mergulhando nesse eixo, que é o eixo da espiritualidade, do servir, do conhecimento, da natureza, né, de tornar a vida natural, de entender que, sim, você pode planejar, pode idealizar, pode ter muitas metas, mas a vida, ela corre na naturalidade, ela flui conforme as pessoas nós vamos fluindo e conectando, né? Então, a gente volta para aquilo. Para mim, 2025 é um ano de ascensão coletiva. E todo lado de crescimento também nos mostra, né, as nossas fragilidades, as vulnerabilidades, que aí volta muito para a questão, ao meu ver, no indivíduo, e não só indivíduo, né, meninas? Vocês também vivem aí os seus processos, acompanham, eu vejo aqui os outros episódios, e a gente sabe que nós estamos nesse momento de entender mais sobre as nossas feridas invisíveis, emocionais, psicológicas, entender os nossos traumas. Não somos mais tanto, né, pessoas que negam os traumas, negam as questões mais internas, porque estamos aprendendo, talvez um pouco de uma forma dolorosa coletivamente, que temos que falar sobre isso. E eu acho que as curas através das trocas, né, os diálogos que fazem com que a gente entenda que não estamos só, que não passamos por uma situação de uma forma individual. Então, isso nos conecta, sim, né? Muitas vezes são as nossas dores que nos conectam às pessoas, que fazem com que a gente confie no outro, fazem com que a gente espelhe no outro, né? Então, eu acho muito também potente que vamos começar já 2025 com uma lua nova. Isso não acontece, se eu não me engano, nesses últimos 3, 4 anos. Então, assim, acho muito poderoso, né? Lua nova é esse momento de renovação, de plantio, é o nascimento, representa isso. Então, acho que 2025, acredito muito que é um resgate cada vez mais da nossa conexão com o outro, sem necessariamente estar sempre em atrito, em, sabe, discordância, em achar que alguém tem que estar certo, mas sim entender que não há um certo ou um errado, não há um lado melhor, não há um mais iluminado ou que sabe mais, mas que estamos realmente aprendendo e o quanto estamos nos disponibilizando a isso, principalmente com a escuta, tanto com nós mesmos e com o outro. Nossa, maravilhoso. Eu peguei alguns pontos da tua fala que foi realmente impressionante, assim, de acessos que a gente vai tendo ao longo do ano e percebendo também a história da humanidade, né? Tu falou sobre a questão de a gente estar muito na individualidade, chegar um momento de compartilhar. E eu percebo que esse é um movimento, né, no espelhamento de eras, quando a gente desenha as eras, ele é um espelhamento agora do que já foi. Então, quando a gente pensava em outras eras, tinham os clãs, depois existiu lá na Era de Leão um superpoder e o governo se instalou da maneira como a gente compreende, e hoje, na Era de Aquário, percebe-se também esses pequenos grupos que vão compartilhar do mesmo sistema de crenças, ou seja, de uma verdade, e que, como tu trouxe, né, e também foi o complemento do nosso podcast anterior, o nosso podcast sobre hermetismo, que nos diz que, na verdade, todas as verdades são meias verdades, porque a dualidade ela nos ensina, através do contraste, a nossa preferência e não preferência. As leis universais são as leis universais e o resto são as nossas crenças e que tá tudo bem. Eu achei muito linda essa tua fala, mas agora trazendo para o aqui e agora e para a previsão de 2025, o ano de 2025, ele é um ano 9 na soma da numerologia, né? Que nos mostra toda essa sabedoria que tu falou na nossa introdução, que é o que quando a gente está no 9, a gente obteve toda a compreensão do ciclo que vai de 1 ao 9, então a gente está com muita sabedoria, a gente está com mais resiliência, com mais paciência, para que a gente consiga aplicar isso no 1 novamente, muito em breve, de uma oitava acima, né? Porque o tempo ele é uma espiral. E agora, para finalizar e engatar com a pergunta, ou seja, a gente tem uma visão de um espelho das eras agora que a gente está vivendo, a gente tem essa visão
do número 9 na numerologia, que é toda a sabedoria para que a gente reinicie um ciclo. E tu falou sobre a lua nova. Geralmente, assim, eu vou admitir aqui, sandálias da humildade, que eu sou nível 1 na astrologia, gente. Eu vejo os astros, eu entendo, mas se me perguntar rapidinho, eu não vou saber. Mas do meu entendimento, geralmente numa virada de ano, no início de ano, não tinha um grande movimento astrológico. Mas com a tua fala a respeito da lua nova, então eu queria entender um pouquinho melhor, Mirela, como que a gente pode aproveitar essa lua nova, em que momento exatamente ela vai acontecer, porque o que está em cima é como o que está embaixo, para que a gente consiga trazer esses fluidos do céu, para que a gente consiga canalizar essa energia e já começar o ano muito bem. Tu pode explicar para a gente, por favor? Claro, é muito doido. Você estava falando, me arrepiei todo aqui, porque eu acho que tudo se sintoniza, né? Percebe como a gente tenta separar na nossa mente racional, né? As ideias, os conhecimentos, mas no fim tudo se conecta. Você fala sobre o número 9 e dentro do tarô, a carta que vai reger é o eremita, que fala totalmente sobre também essa conexão com o número 9, ao meu ver, assim. Então, realmente é um ano bem expansivo, né? E tudo que expande a gente tem que cuidar, porque senão pode nos machucar e ao mesmo tempo entender o tempo de crescimento, né? Quando você fala sobre essa questão da lua nova, ela acontece no dia 30, tá, de dezembro, então pós um Natal intenso, profundo, que sim, será um momento em que encontraremos aquelas sombras, aquele movimento que a gente tenta negar, né? Os encontros com a família, com pessoas queridas, enfim, até a própria solitude nos faz mergulhar nesse lugar de compreender o quanto 2024 nos tirou casquinhas para que a gente realmente possa curar feridas que estão lá nas nossas profundezas. Então, assim, essa lua nova que acontece no dia 30, e ela já, enfim, logo ali no início, no dia até o dia 6, se eu não me engano, a gente já tem a lua crescente, então, assim, será um momento de como aproveitar, usar na prática o que você consegue. Eu acho que é um momento de responsabilidade, de entender o seu lugar dentro das relações, e principalmente com você mesma, né? Uma lua nova em Capricórnio, né? Que ela vai estar sendo regida por Saturno em Peixes, então ele está nesse movimento do amadurecimento emocional, da conexão com a nossa fé, com as nossas expectativas, com a esperança, com o sonhar alto, mas bota os pés no chão. Saiba a sua realidade. Então, acho que essa lua nova, ela nos traz a possibilidade de entender que existe tempo, né? Afinal, quem rege Capricórnio é Saturno, então Saturno é o senhor do tempo, ele corta com a foice aquilo que não te faz crescer, ele te mostra o quanto o trajeto, né? Capricórnio, a cabra, mesmo nos obstáculos, ela segue subindo até o seu topo, e quando a gente chega no topo, né? A gente sobe um degrau na nossa vida, as perspectivas mudam, minha gente. Então, eu acho que essa lua nova, ela vem muito com esse lugar, né? A gente termina o ano com Marte e Júpiter retrógrados ainda, que está tendo um efeito muito potente, né? De cortes, de finalizações, de realmente rupturas, né? De tragédias, a gente está vendo aí esse final de ano. Então, assim, acho que é um momento dessa lua nova que nos traz um resgate de naturalidade, de entender que a vida, ela é sutil, ela acontece no dia a dia, a gente constrói em cada passo, né? Acho que essa questão do crescimento, dessa conexão com o mental, o emocional, com o cuidado físico, né? Além de uma questão estética, mas de realmente saúde, eu acho que essa geração, né? Todo esse movimento que estamos tendo, isso faz com que a gente olhe e saia da comparação, saia desse lugar de que vai ser igual ao outro, saia desse lugar de competição. Então, para mim, essa lua nova, a melhor forma de aproveitar é você entender, sim, o que você quer, e não precisa ser necessariamente ali no dia 30, você pode deixar virar o ano ali no dia 2, 3, sabe? Faz um ritual com você, senta, escreve as coisas que você deseja, separa por área, se for melhor para você. Enfim, acho que confiar naquilo que você faz, nos seus conhecimentos, né? Muitas vezes a gente busca tanto respostas, fórmulas, e, gente, não existe uma fórmula para ser cada um aqui, cada um funciona num ritmo.
Então, eu acho que esse é o convite dessa lua nova, assim, é um movimento de amadurecer em relação a que você subiu novos topos, né? Você teve um amadurecimento ao longo desse ano. Então, assim, você está enxergando diferente, é uma nova vista. Você mudou. Sabe, assim, na época do colégio, quando tinha espelho de que cada um tinha um lugar para sentar, não sei se era assim que chamava com vocês, mas comigo era. Classe. Entregando a idade aqui. Enfim, e aí você tinha que sentar naquele lugar. E aí você mudava, às vezes você saía totalmente do lugar onde você gostava e das pessoas. E geralmente era assim, né? Você era afastado das pessoas que você tinha um certo conforto ali, que você tinha um lugar de segurança. Então eu acredito, ainda mais porque a Lua ela se sente desconfortável no signo de Capricórnio, a gente não pode esquecer disso. Ela está fora de casa. Então é justamente esse lugar, é como se você tivesse sido colocado em um outro lugar, vivendo novas experiências, e aí o que, que você vai trazer de você? Que história você vai contar? Quem você é fora dos lugares que você já sabe que você é? Porque eu acho que é isso que essa lua nova vai trazer aí, para que a gente possa realmente sair, né, gente? Sair das nossas zonas que nós acreditamos ser desconfortáveis e que não nos tornam confortáveis, que nos trazem desconforto em ser quem somos. Então, eu acho que realmente essa lua nova ela traz esse lugar de sonhe alto, almeje, pode planejar. 2025 é um ano maravilhoso, vai, coloca suas intenções, mas entenda que tem tempo. Não adianta em janeiro você querer solucionar até agosto, porque isso é impossível. O corpo, a mente não vai conseguir. Eu acho que o importante desse início, principalmente janeiro, aí que vai ser esse movimento, né? Janeiro, fevereiro, a gente tem ainda Marte e Júpiter retrógrados, então, assim, vai ser um senso de que a vida, ela não tem... as coisas podem ter um fim, mas que você continua. Então, você é a continuidade, né? E até estava lendo um livro que fala muito sobre os ciclos lunares e a natureza. E por que ela tem essa conexão com o tempo, né? Com a astrologia, se conecta com os ciclos das estações, enfim, porque ela é continuidade. E dentro da nossa vida racional, ser humano, né? Com a sua consciência, a gente acha que tudo tem fim, e tem, mas ela continua, porque o ciclo ele não se encerra, é uma espiral, como você falou. Então, acho que essa lua nova, a melhor coisa para fazer, pelo menos até o dia 6 de janeiro aí, é escrever tudo que você quer, sabe? Eu digo assim, no mundo perfeito, o que, que você deseja ali com você, escrever, intencionar para a sua vida? Vai realizar ou não? Calma, respira, tem 12 meses aí pela frente, sabe? Alguma coisa você deve ter aprendido sobre o tempo em 2024. Então, é colocar isso em prática já em janeiro. Mi, só um comentário antes de a Vicky fazer a pergunta, que tu falou uma coisa que a gente acredita. E verdadeiramente, assim, quando a gente eleva a nossa frequência, a gente obtém muita clareza de quem a gente veio ser, quando a gente assume responsabilidade na vida. E quando a gente paga o preço de abrir mão de coisas, de prazeres momentâneos, a gente ganha muita força de ser quem a gente é, né? A gente volta para aquele lugar autêntico de o que que eu vou conseguir sustentar na minha realidade, o que que eu verdadeiramente desejo e o que eu consigo sustentar no momento presente, com base em quem eu sou, para que eu suba mais degraus e eu consiga sustentar algo muito maior. Então, eu senti só de reforçar essa fala, porque é um alinhamento que eu e a Vicky a gente tem dentro do podcast, que é a autenticidade, né? A coragem de ser quem a gente verdadeiramente é. E lembrem-se sempre disso, que para a gente ser a nossa versão mais autêntica, a gente paga o preço de deixar coisas, situações, circunstâncias, pessoas para trás. E outro ponto é quando a gente vai cocriar uma realidade alinhada ou uma realidade do nosso coração, façam isso com toda a intenção do mundo. Se eu tivesse o menor tempo possível e todos os recursos, todas as possibilidades nesse momento que eu gostaria, não o que alguém espera que vocês sejam, não o que é legal para a sociedade, não o que os outros vão achar bonito,
o que é do coração de vocês, de cada um. Todas as possibilidades, elas existem. Quando a gente pensa assim, é que a verdade vem. Se eu não tivesse nenhuma limitação, quem seria eu? Como eu seria? Com essa consciência que eu tenho. E é aí que a gente sabe a resposta, independente do que seja. Porque aí a gente acessa os caminhos e que nem diz a Vicky, para eu subir pro próximo andar, eu vou enxergar o primeiro degrau. Então, comecem enxergando tudo para que vocês acessem os degraus e que vocês experimentem e tenham certeza se é realmente aquilo, porque a gente só tem certeza se sim ou se não, e tudo nos torna mais de nós pela experimentação. A teoria, ela é linda, mas a gente está aqui para experimentar, a gente está aqui para se tornar mais de nós com a experiência. Então, se a gente trazer esse recado, eu vou deixar a Vicky fazer a pergunta dela. Até porque, né, gente, não tem como aprender a lidar com o trânsito somente na autoescola. Então, fica aí a dica. Tem tantas coisas para falar que eu estava escutando vocês, mas uma me pegou muito forte, que foi lá no começo que tu falou sem querer de 2027, tá? E eu pensei o quanto 2024 foi um ano, como tu bem trouxe, que foi regido por uma energia capricorniana, que é uma energia que a gente já tinha conversado, que é muito de focar, de centrar, de ir, independentemente do que esteja acontecendo ao redor. E eu senti que 2024 foi muito dessa forma, inclusive coletivamente, para a gente aqui no Rio Grande do Sul, então foi muito forte, né? Isso. Literalmente a gente teve que prosseguir, mesmo acontecendo uma tragédia muito grande no nosso estado. Em termos globais, a gente vê que tem notícias ao redor do mundo que reforçam que isso aconteceu em outros lugares também, né? Então, eu confesso que eu já conversei com a Mirella, que eu fiquei feliz, que graças a Deus tá saindo dessa energia capricorniana, porque por mais que ela seja dura, ela é necessária, né, pessoal? Muitas vezes, infelizmente, a gente precisa ver as coisas com mais realidade para a gente mudar. E agora está tendo um chamado muito coletivo, forte, do tipo, olha só o que está acontecendo no mundo, como a natureza tem respondido aos nossos comportamentos. Então, é muito a hora, eu vejo como da virada da chave. E caso isso não aconteça, literalmente a humanidade, né, está em vias de desaparecer. Né? Não quero ser alarmista, não acho que isso vai acontecer amanhã, mas pensando assim num prazo assim de 100 anos, que nos parece pouco, né? Quando a gente pensa em humanidade, é algo muito real. Então, quanto a gente está sendo responsável pelo nosso futuro? E eu acho que Capricórnio veio muito para puxar e dar esse. Olha só, pessoal, tá começando a corda arrebentar. Então, vamos lá, eu senti muito forte isso e vejo que não só 2025, como os próximos anos, isso tem um impacto muito forte. E eu queria até, uma das questões que eu acho que é bem importante trazer, que o ano novo astrológico, gente, ele começa em março. Então, a gente faz a virada agora em 2025, tem os trânsitos, como a Mirella comentou, a questão da Lua, mas a energia efetivamente vai mudar para a gente a partir de março. Então, como ela comentou ali, janeiro, fevereiro, eu não sei muito bem, ela pode explicar melhor para a gente, mas de ter algumas influências de alguns trânsitos, se isso é atrelado à energia essa de 2024, ou se realmente é um trânsito do momento. E queria aproveitar para fazer uma pergunta, né, que muitas pessoas fazem. Como que vai ser a questão de ganhar dinheiro no que vem? Porque tu falou de Júpiter, né? Júpiter é, como tu bem trouxe, é uma expansão. Então, eu penso, quando vê a oportunidade aí que a gente vai ter para expandir na carreira e, de alguma forma, ter um retorno financeiro. Então, sobre essa questão dos trânsitos, é bem isso mesmo. A gente está ainda movimentando coisas que estamos vivendo aí em 2024, tá? Porque é o último trimestre, como você falou, do ano astrológico, e ao mesmo tempo é o momento que a gente compreende essa energia capricorniana, aquário, peixes, né? Então, é esse movimento de finalização. Eu gosto muito desse trio final, sabe? Ele nos traz o amado. Primeiro que tanto Capricórnio quanto Aquário são regidos por Saturno, que está em peixes, né? E aí o último ciclo, que é peixes, é regido por Júpiter, que está em Gêmeos e que vai terminar essa retrogradação bem em março. Então, assim, tá. O astrologuês, o que é isso? Vem nos trazer ainda essa revisão do quanto estamos, de fato, honrando o amadurecimento. Exatamente, uma energia saturnina,
Não é prática. Tanto que está aí a prova do retorno de Saturno, que não adianta se a pessoa acredita, gosta ou não de astrologia, todo mundo sabe que próximo dos 30 anos, plim, vira uma chave, alguma coisa muda e explode o furacão. Então, assim, se esse movimento acontece em quem tem consciência ou não, por que coletivamente nós não vamos ter essa influência vivendo na matéria o que aconteceu em 2024? Entende? Então, assim, Júpiter está retrógrado em Gêmeos, vai continuar até fevereiro isso. Marte em Leão vai continuar também até fevereiro. E Júpiter em Gêmeos, ele entrou nesse signo em final de maio. E aí, olha o que aconteceu em maio no Rio Grande do Sul e que teve um impacto onde? Em todo o Brasil. E não só no Brasil, né, gente? No mundo inteiro. Então, assim, o quanto a gente está vivendo essa atenção realmente, né? Não somente no mundo, mas enquanto Brasil, de enxergarmos as nossas riquezas, de sair desse lugar de vitimismo muitas vezes, né? De assumir a história do nosso povo, de dar voz a quem nós chamamos coletivamente como minoria, mas que é a grande maioria do país, né? Então, eu acho que esse movimento também de coletivo, enquanto entender quais são os nossos valores e ideais. E aí, isso respinga onde? Em Júpiter. Isso respinga onde? No dinheiro, no poder. Que o dinheiro, ele é poder. E quando a gente entende, principalmente, né, enquanto sendo uma mulher dentro de uma sociedade que mata o nosso feminino, e não apenas para a mulher, mas para todo mundo, né? O sentir, ele é algo que nós não estamos estamos aprendendo a lidar e dar espaço na nossa vida, mas estamos aprendendo. E aí é muito interessante isso que você fala, porque realmente 100 anos, ao nosso ver, 100 anos, tá? Mas qual é o legado que você está deixando? Porque alguma coisa você está construindo. E aí, qual que vai ser? É por causa das pessoas que estão na sua família? Ou você também pensa, sei lá, nos filhos das suas amigas, ou, né, nos filhos do seu sobrinho, dos seus primos, ou você só percebe na sua volta, você não pensa no coletivo, porque vai existir gente. As crianças que estão nascendo agora e estão crescendo vão estar aí daqui a 100 anos. Entende? E aí, você só está pensando. Aí a gente volta até para a questão de Marte em Leão, né, gente? Que nos traz para esse lugar de, tipo assim, gata, a vida não é sobre você. Então, assim. Tem o Marte em Leão, gente. Um grande parênteses. Viu? A vida não é sobre você. Então, quanto você se empodera de você para entender que você tem, sim, responsabilidade e comprometimento com tudo que acontece fora. Vou mudar, até tem um meme, né? Que a história, o que está acontecendo no mundo, meu problema não é tão grande quanto está no mundo, né? Mas é entender que se você está vivendo isso, quanto a sua narrativa, esse movimento te faz olhar também para o entorno. Porque a gente volta para aquilo que eu estava falando, que vamos ver o espelhamento, gente, não tem como. Estamos saindo de eclipses do eixo Libra e Áries para entrar nesse eixo Virgem e Peixes, que fala, inclusive, sobre essas questões climáticas, né? A natureza nos mostrando a força e que nós não somos maior que ela. Não é porque nós estamos em maioria na nossa visão ou que estamos construindo e já estamos há muitos anos dentro dela, da Terra, porque é o famoso, gente, a Terra não vai acabar, acaba a gente, mas a Terra não vai. Entende? Então, você ter essa consciência é até sair dessa coisa que às vezes as pessoas acham, é muito, né, extremista, ou os alarmes das pessoas que buscam essa questão ambiental, dos profissionais ou da ciência, né? Tudo é demais, a gente mimizenta muitas vezes falando, mas, gente, não é somente sobre espiritual, ciência, emocional, é todo esse conjunto, é você olhar e dizer assim, caramba, em pleno dezembro, uma parte do país está frio, que é um calor, monte, outra parte, um extremo calor, seca em alguns espaços, chovendo. Então, tipo assim, a temperatura, a própria natureza está nos mostrando que está mudando. Por que você, um ser humano aí, nesse mundão gigante, não vai estar tão bem? Então, eu acho que assim, Júpiter ele vem nos trazer essa expansão, ele sai de Gêmeos para ir para Câncer, né? E, ao meu ver, é muito esse movimento do quê? Quem rege Câncer é a Lua. Então, assim, todos os ciclos lunares, a partir de junho do ano que vem, vão estar muito mais potentes. Isso vai nos trazer o quê?
possibilidade de plantar, de gestar, da fertilidade. Mas onde você coloca a sua energia? Onde você está colocando seus conhecimentos? Qual a objetividade que você está tendo com aquilo que você quer fazer? Não adianta pensar que você vai criar algo, ou, enfim, movimentar algo. Ah, porque daqui eu quero tanto, quero ganhar tanto, quero isso. Mas o que isso está impactando na sua vida, mental, emocional, na sua volta? Do que você está abrindo mão? Sabemos que nem todo mundo tem certos privilégios e a realidade é diferente para cada um. A gente sabe disso, né? Esse Brasil, o mundo é imenso, mas esse Brasilzão, então, sem dúvidas. Mas é a questão de entender que, se você quer o dinheiro, você tem que entender o que ele te traz. Entende? O dinheiro ele é uma moeda de troca. Ele te traz poder. O que o dinheiro compra? Tempo. Essa é real. Então, é entender o que vale o seu tempo. Então, se você é uma pessoa que trabalha de forma autônoma, né, ou deseja fazer uma transição de carreira, qual é o tempo que você precisa? A gente tem esse imediatismo, né? Eu preciso mudar, preciso sair desse trabalho, eu preciso crescer, eu preciso. Precisa ou você quer? É diferente. É entender o que você realmente está querendo, entender o que você está plantando, porque senão a gente fica só no precisa, e baseado muitas vezes, e a gente volta para a questão de Urano entrando em Gêmeos, Plutão em Aquário, né? Todo esse movimento da tecnologia. Então a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. A internet ela é um mar de possibilidades, ela não tem nenhum leis praticamente que traga uma regulamentação. Então você vai acreditar em tudo que você vê na internet, você vai acreditar na parcela do que eu te apresento, sendo que a minha vida tem 24 horas. Então, eu acho que também vem muito esse movimento de entender o que é o dinheiro na sua vida. Eu acho que tem, sim, uma grande possibilidade de crescimento de grupos, coletivos, trabalhos, né, de autoconhecimento, de grupos. Tem muito também essa crescente de pessoas, eu vejo muito dessa conexão com trabalhos mais autorais, que envolvam mais a arte, que envolvam pequenos negócios. É entender de quem você está consumindo também, né? Para mim, o dinheiro ele é circular. O dinheiro que entra, ele vai para outro lugar. E é entender onde eu estou colocando esse dinheiro, né? Mirella, Para mim... desculpa, mas deixa eu te fazer assim um parênteses bem grande da tua fala, que eu acho que é bem importante. Eu vi uma frase esses dias que me pegou bastante, que a gente superestima o que a gente pode fazer em um ano, e a gente subestima o que a gente pode fazer em 10. Porque muitas vezes a gente acha que em um ano a gente pode, assim, olha, reinventar a nossa vida totalmente do zero, sendo que a gente precisa muitas vezes plantar sementes e esperar o tempo de amadurecimento delas. E em 10 anos, às vezes, a gente tem preguiça, não tem aquele imediatismo, não aconteceu, sendo que se tu plantou e foi indo aos poucos, em 10 anos tu pode literalmente ter uma vida completamente diferente. Então, acho que é muito esse convite de virada de ano, eu vejo como, tá, o que eu quero para o próximo ano, o que eu preciso estruturar, como tu bem trouxe, o tempo que eu preciso, mas de uma forma realista, né? Não assim, ai, nossa, eu quero mudar minha vida inteira. Em um mês, se isso não acontecer, eu vou bater meu pé e não explode tudo. Não, mas de ter essa constância também, né? Eu acho que é muito esse movimento de virada de ano de essa chave, porque um exemplo muito simples, assim, as pessoas, academia e dieta. Chega aquela coisa, nossa, janeiro, academia socada de gente, assim. E tu vai vendo ao longo dos meses, as pessoas vão desistindo, sendo que, querendo ou não, é um movimento que exige ali uma constância de tu tá indo todos os meses para te ver uma mudança, às vezes demora 3, 4 meses. E para ver uma mudança significativa, um ano às vezes, entendeu? Dependendo do ritmo que tu vai. Então, eu acho que é muito esse convite, né? De parar, sentar, achei ótimo que tu trouxe, de escrever o que tu deseja, mas ainda assim pensar, tá, o que eu preciso fazer para isso e quanto tempo, mas não colocar isso de forma imediatista e se não acontecer, tu não desistir, porque muitas vezes a gente passa por situações desafiadoras na nossa vida para reforçar o que a gente realmente deseja. E eu acho que por isso, Vicky, que o desejo de cocriação da realidade, ele tem que vir de quem a gente se torna, que é o que a Mirella estava falando, e complementando o que tu tá trazendo, que é o seguinte, não o que os outros esperam de mim, ou o que as outras, ou o que seria bom para os olhos da sociedade. Porque quando tu joga no jogo do propósito e no jogo do legado, que é
para além de mim, o que eu vou ajudar a sociedade, porque sim, o meu coração diz que sim, e quais são as pessoas que o meu coração vai tocar, ou que as minhas palavras vão colaborar, ou enfim, qual o seu projeto, não vai acontecer como na academia ou como numa dieta que fracassa, porque tu sabe muito bem a razão, ou do simplesmente eu não quero fazer dieta, eu não quero ir na academia e tá tudo bem, né? A dualidade não tem certo, não tem errado. Mas quando alguém se propuser a fazer algo, é necessário ser do coração, porque aí o motor, ele vai estar sempre sendo alimentado pelo combustível interno. Porque tu tá no legado. Qual é o meu propósito com isso? Me tornar esse ser humano. E quando vem do coração, tu consegue ser muito resiliente. Um exemplo disso é o próprio podcast. Quantos desafios a gente já passou e quantos lapidações a gente teve como ser humano, porque os primeiros a serem transformados são as pessoas que estão colocando esse projeto no mundo, né? Mas quantas pessoas a gente tocou também e a gente nunca parou. Por quê? Porque isso é um propósito, isso é um legado, e a gente sempre dá um jeito para o que a gente realmente quer. O que a gente realmente quer, a gente vai dar um jeito. Os caminhos podem mudar, as coisas podem parar, fluir, mas aquilo tem uma potência que é a potência do mago, a potência da sacerdotisa, que é o que a Mirella estava comentando. A gente opera junto com as forças da natureza. A gente não é um ser que opera separado. A gente vai receber as orientações das forças da natureza e seguir. E para finalizar agora o nosso podcast, eu quero mais podcasts contigo também, lives, quem sabe. Eu queria que cada uma de nós, se a gente pudesse, para fechar essa conversa, esse bate-papo, essa troca, esse aprendizado com uma ação, que é o que a gente falou aqui, que a gente pudesse fazer uma intenção. Se a Mirella quiser deixar uma mensagem do fundo do coração, a minha intenção é que todos os desejos do coração e agora pessoal para com a sociedade, que esse podcast cresça, que o trabalho da Mirella cresça também muito, para que mais vidas sejam transformadas, porque a minha vida foi transformada a partir dessas dinâmicas aqui em profundidade. Eu acredito no desenvolvimento do ser humano. Então, que todos os projetos, que todas as intenções pessoais para com a família, para com o trabalho das pessoas que ouçam e estejam ouvindo esse podcast cresçam, prosperem, se transformem e que o nosso projeto cresça muito, né? Quem sabe a gente não chega a 10 mil seguidores até o final do ano, a gente vai trabalhar para isso. Eu só queria fazer um grande parênteses. Meu Deus, tô cheio de parênteses. Que eu queria que a Mirella trouxesse como vão ser os relacionamentos amorosos também em 2025, que eu acho que é uma pergunta que depois de dinheiro o pessoal gosta bastante. E queria dizer que a minha intenção para 2025 é muito similar à tua, Estê. Que quanto mais pessoas puderem seguir o que o coração delas fala, melhor. Porque pessoas que estão alinhadas com seu propósito são mais felizes, vibram mais alto, e isso coletivamente vai mudar o nosso planeta, né? Quanto mais pessoas felizes, melhor energia coletiva. Então, fica aqui o meu agradecimento também, Mirella. Bom, gente, eu vou falar então primeiro sobre o amor, né? Eu acredito que vamos entender, como vem falando com várias pessoas próximas, né? Os clientes, trocas, amigos também, família, enfim, estamos descolonizando os afetos, né? Então, eu acho que estamos entendendo que o amor, ele é além daquilo que nós aprendemos da nossa vida. Que cada um, ele tem uma forma, né, de amar, e de receber o amor, e que para isso a gente precisa se vulnerabilizar. Então, assim, para mim, eu vejo que os caminhos do amor em 2025 vão estar abertos para quem estiver disponível a entender que o outro não vai ser você. Porque quem não tiver nessa disponibilidade, porque uma relação, ela é disponibilidade, é tempo. Lembra que a gente falou do tempo em relação ao dinheiro? Para mim, o amor é a mesma coisa, é tempo. É o tempo que você dedica, é o tempo de qualidade, é a sua forma de amar, é entender que existem muito mais do que 5 linguagens do amor, é entender que não vai ter uma fórmula, que não adianta eu querer chegar e dizer assim, nossa, meu relacionamento tá isso, 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 e achar que alguém vai entender, ou achar que alguém vai entender as suas decisões, as decisões do outro, sendo que quem tá lá naquele momento com a pessoa,
é você que está construindo essa relação. Então, eu acho que, assim, vai trazer muitas questões ainda do passado, quando Júpiter entrar em Câncer, então, vai trazer muitas mágoas, muitas resistências, muitas coisas de nós amarmos e de recebermos o amor, que é diferente do amor que a gente sempre viveu. Então, até quero falar uma frase que eu li ontem, que eu acho que descreve totalmente o caminho do amor aí para 2025 para todo mundo, que é a seguinte, ó, vou ler aqui para vocês. Cadê? O quanto das suas demandas de amor da infância são as mesmas demandas de amor da sua vida adulta. Essa frase é do Anderson Alves, psicólogo, e eu acho, quando eu li ela, eu acho que ela descreveu totalmente o que eu acredito do que vamos vivenciar em relação ao amor. Então, assim, quem está solteiro, por que você está solteiro? Por que esse momento está te pedindo essa solitude? Você sabe ser essa pessoa, o indivíduo? Quem está num relacionamento, essa relação me entrega o que eu entrego? Será que eu não estou exigindo mais do outro e eu não estou entregando quase nada? Então, eu acho que é o senso crítico que vem também em relação a entender o que é o amor. Que não adianta nós nos basearmos somente no amor romântico, no amor do outro, no relacionamento do outro, entende? É entender o que você espera. E eu acho que com essas mudanças de formas de relação, né, monogamia, não monogamia, relacionamento aberto, fechado, e as discussões que nós temos coletivamente, eu acho que isso nos abre a entender o que é o amor. Principalmente, eu acho que enquanto mulheres, né, que nós vamos sempre atrás do amor, nós fomos criadas para termos um amor romântico, para achar que ao ter alguém do nosso lado vai nos trazer uma sustentação, que às vezes durante um relacionamento a gente sabe que não. Então, eu acho que o senso de amor virá através de abrir para o outro o amor, se vulnerabilizar mesmo, para que você possa viver o amor. Então, assim, para quem está solteiro, eu diria que, assim, entenda o que você quer, senão qualquer coisa vem. E quando qualquer coisa vem, você nem sabe se é o que você quer ou se é o que você queria antes. Então, nós mudamos o tempo inteiro. Então, é entender também que a relação vai mudar. Se você está num relacionamento, não tem como você, como a você falou antes, não tem como você mudar várias coisas e querer novas coisas e perceber que aquela pessoa não quer. Você vai forçar ela a deixar de ser quem ela é para te acompanhar numa coisa que você quer. Então, eu acho que tem esse movimento, como eu falei, é um ano de rupturas, é um ano que vai trazer também muitas novas parcerias, então talvez a gente vai perceber essas mudanças, né? Fins de relacionamentos que nós idealizávamos, aqueles casais que a gente olha e fala, meu Deus, quero ser assim, aí você olha e fala, gente, como assim? Mas o que isso tinha? Você não está dentro da relação, você não está vivendo ali com aquela pessoa, e não é nem só isso de estar 24 horas, mas é de se relacionar. A gente sabe que uma relação de parceria amorosa, afetiva, ela nos traz essa questão que é além, né, gente? E, principalmente, ao meu ver, como boa aquariana, eu acho que é entender qual é o amor, né? Eu acho que o amor, ele pode ser... Às vezes você espera tanto de uma relação amorosa, e as maiores relações, o amor da minha vida são os meus amigos. Eu não tenho dúvidas disso. Tenho a minha família, amo demais, mas fora desse núcleo que me fez ser quem eu sou, né, me deu chance de estar aqui, o amor da minha vida são os meus amigos. Então, assim, entender que esses amores, eles constroem o quê? O auto-amor. Se você não conseguir doar a si mesmo o amor que você deseja, muitas vezes doar para o outro, você não vai conseguir amar. Então, aquela clássica frase, né, que até na Bíblia a gente tem, né, que é amar o outro como ama a ti mesmo, é realmente entender o que é o amor. Que se você não se acolhe, não se acompanha, não se cuida, não se nutre, não se compromete, não segue o que pulsa no coração, como vocês falaram nas suas intenções, você não vai amar o outro. Você vai colocar ele num lugar de espelhar o amor que você deseja. E aí, da minha intenção, eu acredito, eu quero cada vez mais, com certeza, estar presente aqui, e eu acredito muito no projeto de vocês, e eu intenciono que isso cresça, que nossas vozes ganhem novos ouvidos, que as pessoas possam acompanhar cada vez mais essa crescente, e sem dúvidas, acho que a minha maior intenção é que a gente possa entender realmente qual o legado que a gente está construindo, além da nossa família, além das pessoas que nós amamos,
porque no fim eu acho que isso é o amor, né? Entender que você ama aquilo que está fora, independente do quanto essa pessoa, o externo ou essa pessoa seja pertencente a você. Que no fim nada pertence ao outro, né? Então, a minha intenção é essa, assim, que a gente possa realmente firmar os nossos desejos com o coração e, principalmente, sair dessa ilusão de perfeição. Porque eu acho que quanto mais a gente busca estar dentro de uma fórmula, de um método, de algo encaixotado, menos nós vamos conseguir crescer. Então, para mim, a intenção é que nós possamos nos libertar das amarras, daquilo que nós achamos que estamos certos ou que está totalmente, como é que falo, imutável, né? É entender que a vida é impermanente e acolher essa impermanência, principalmente com nós mesmos, senão nós não vamos recolher no coletivo.